A paz do Senhor, queridos irmãos, estou passando aqui, você que faz parte desse grupo, que se interessou pelo tema do GECEL, está interessado, quer participar, quer abraçar essa visão junto comigo. Sou muito grato a Deus pela tua vida, sou muito grato a Deus por você ter escolhido, você fazer parte disso. E aí eu estou aqui para a gente começar a esclarecer algumas coisas, clarear os nossos pensamentos, para que a gente possa andar alinhado. Mais importante, da velocidade que a gente implementa o GECEL na nossa igreja, mas é os princípios que nós vamos estabelecer para a implementação dele. Porque nós entendemos que o sucesso do GECEL sobre uma igreja está atrelado aos princípios que nós acreditamos. Então, um dos princípios que eu creio muito, ela tem que partir do próprio pastor da igreja. Então, eu estou aqui me comunicando, rompendo barreiras, me comunicando com você, de alguma forma remota, porque a gente sabe que ajuntar pessoas nesse primeiro momento não é tão fácil assim. Então, por isso, estou utilizando esse canal para a gente poder falar de uma forma mais ampla e também alcançar o maior número de pessoas. Bom, vamos lá. O GECEL, gente, tem algumas igrejas que utilizam a nomenclatura, GC, outras utilizam a nomenclatura, célula, Nós temos uma maneira própria de enxergar esse trabalho nos lares. Em primeiro lugar, é que nós não estamos trazendo nada novo para dentro da igreja, pelo contrário, nós estamos trazendo a igreja para a origem dela, porque assim que o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra que a igreja ela cresceu nas casas, nos lares, então não é nada algo novo, pelo contrário, é nós voltarmos à origem, e cumprir o ID de Deus de alguma forma, o ID, fazer discípulos de alguma forma. Bom, então, entendido isso, nós temos a nossa forma, os princípios que norteiam a nossa denominação e por isso eles são aplicados ao GECEL, nessa maneira que nós temos de enxergar. Então, o nome GECEL, essa nomenclatura GECEL, ela tem um simbolismo que eu queria apresentar para você em poucos minutos. Bom, em primeiro lugar, GECEL é um grupo, não é uma pessoa, não é um pastor, não é um presbítero, não é um diácono, não é um líder. É um grupo de pessoas que podem ser oficiais da igreja ou não, mas é um grupo de pessoas. Então a gente precisa entender que a gente precisa começar a juntar pessoas em grupos para alcançar o maior número de pessoas possíveis. É uma oportunidade que nós temos. Então, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, da tua família que se você convidar para vir ao culto domingo, a pessoa não vai. Mas talvez se você convidar essa pessoa para estar na sua casa, para uma reunião, para um encontro, essa pessoa talvez abra teu coração e vá. Então uma forma também da gente trazer a igreja, trazer o reino de Deus até essa pessoa, uma vez que essa pessoa por si só não viria até a igreja. Então um grupo de pessoas que possivelmente terá pessoas não crentes, ou pessoas crentes e pessoas não crentes. Por quê? Porque o objetivo também é a evangelização. Então esse grupo ele tem uma finalidade. Eu já vi muitos GECELs ter pessoas só crentes. Eu já vi também, aliás, eu já liderei um GECEL alguma vez e só tinha eu e mais uma pessoa crente, o restante era tudo não crente. E isso dificultava muito o trabalho, A gente tinha dificuldade de consolidar esses não crentes à igreja. Então por isso que nós precisamos ter essa mescla de pessoas crentes e não crentes. O pastor Abe Uber, o pastor que eu gosto muito, ele tem um livro maravilhoso que eu já li alguns anos atrás, que é o Efeito Purê de Batata, onde as batatas são amassadas e com isso cria-se ali uma uniformidade entre as batatas, uma metáfora falando sobre essa questão do discipulado. Então acho que é bom a gente entender que o grupo de pessoas tem que estar ali, tem que estar junto, tem que estar unidos, E aí, consequentemente, vai gerando também uma oportunidade de evangelismo, De ir ali, de a gente ganhar uma alma para Jesus, trazer aquela pessoa, a caminhar. E aí, quando a pessoa vem à igreja, já é num outro contexto, ela já está mais quebrantada, já está familiarizada com aquilo que acontece dentro da igreja, já está familiarizada com as pessoas que fazem parte da igreja. Então, esse é um pilar importante. O segundo pilar importante, que além de ser grupo, ele é um grupo com finalidades próprias. E uma das finalidades é crescimento. Ele tem que gerar crescimento. Por quê? Porque nós entendemos que o GECEL é algo vivo, não é algo estático. Não é um monumento da igreja. Não, pelo contrário. Não é uma cadeira da igreja, não é um ventilador da igreja, não. É algo vivo, onde o Senhor Jesus ministra. Então, onde o Senhor ministra tem vida. Então, se a gente entende que tem vida, logo tem que gerar crescimento. É algo natural, Se não está gerando crescimento, tem alguma coisa de errado. Então a gente precisa entender que ele vai gerar crescimento. Agora, existem dois tipos de crescimento, O crescimento que nós chamamos de crescimento numérico, o crescimento de pessoas, que ele é importante, não vamos invalidar, não vamos ser hipócritas, dizer não é importante, não, porque nós queremos ganhar alma. Aliás, o Senhor Jesus nos disse isso, ide fazer discípulos, Então, essa é a nossa chamada, essa é a nossa missão. Então, para isso que nós somos
devotando esse tempo falando sobre GECEL. Mas não é somente o crescimento em pessoas, porque a gente às vezes junta um grande número de pessoas e pensa que isso é o crescimento na sua totalidade. Não, é apenas parte desse crescimento. O crescimento também é gerado através daquilo que o Senhor Jesus vai fazendo na vida de cada um. Então, por exemplo, pessoas crescem em fé, né? Pessoas crescem em graça de Deus, pessoas crescem em amor, pessoas crescem em perdão através do GECEL, pessoas crescem em dons espirituais, pessoas crescem no fruto do Espírito. Ou seja, há muitas oportunidades de crescimento dentro de uma reunião de GECEL. E a gente precisa entender isso. Precisa entender que aquela reunião, aquele ajuntamento de pessoas tem uma finalidade, gerar crescimento, né? E às vezes eu mesmo como líder já enfrentei situações, a gente gera um conformismo de achar que o objetivo central é apenas o ajuntamento. Não, o objetivo central é gerar crescimento. E com esse crescimento, o que gera? Aí o terceiro ponto, ele gera a edificação, que é o terceiro ponto dessa palavra GECEL, desse nome GECEL. Então, tudo que cresce tem que crescer fortificado. Aliás, o Senhor Jesus disse, olha, se você edificar uma casa sobre a areia, vai vir a tempestade, ela vai ser derrubada. Agora, se você construir sobre a rocha, ou seja, se você edificar, fortalecer as estruturas dela, ela permanece. Então, assim, por exemplo, só para você poder entender, tem crentes, por exemplo, pessoas, né, que vêm à igreja todos os domingos, mantêm uma sistemática, está na igreja, mas passam por um momento de crise espiritual, crises emocionais. E lá elas são o quê? Edificadas, fortalecidas. E esse fortalecimento vai fazer com que ela vai gerar fruto no reino de Deus. O quarto e último ponto é a unidade. O crescimento ele vai gerar edificação e vai gerar também a unidade entre as pessoas, né? Então a gente precisa entender que unidade é estar junto, mas estar junto ligado não somente na reunião uma vez por semana, uma vez a 15 dias, mas assim estar na reunião com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Isso é unidade. E aí essa unidade reverbera dentro da igreja. Então espero que você possa ter compreendido um pouquinho. Larissa está me chamando aqui, eu vou atender ela. Deus abençoe tua vida. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a nossa nomenclatura GECEL, tá bom? E em breve estaremos gravando outros vídeos aí explicando melhor. Deus abençoe tua vida. Forte abraço.